és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Queridos, profetizem. Profetizem que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Que grandes coisas estão para acontecer a partir desse momento na tua vida, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Deixa o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido. Vamos continuar adorando a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
me alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és, fale pra ele, diga meu abrigo. meu abrigo. Cante, diga se o mar, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é o Deus da tua salvação, querido. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adora o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, querido. Antes declara aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, cante aleluia, aleluia, aleluia. Erga a tua voz, oh, cante aleluia, Queridos, essa é uma noite que eu creio que o Senhor, Ele quer trazer uma nova experiência para cada um de nós. Eu sinto que existem pessoas aqui que estão feridas na alma. E quando nós estamos feridos na alma, queridos, isso é um risco muito grande, porque as nossas feridas da alma nos impedem de realmente adorarmos a Deus, nos impede de entendermos e verificarmos
os milagres, as maravilhas que Deus tem feito, porque a gente se torna muito crítico. A gente se torna crítico em relação às nossas vidas, a gente se torna crítico em relação aos outros e a gente se torna crítico em relação a Deus. Hoje é um dia que você precisa tomar uma decisão de entender que as nossas lutas, aquilo que o Senhor coloca diante de nós, não é para nos enfraquecer, pelo contrário, é para nos fortalecer. A forma como nós encaramos cada um dos desafios que tem se colocado diante de nós é o que vai determinar como nós vamos viver a nossa vitória lá na frente. Abraão, em um determinado momento, ele se separa de Ló, porque os pastores, os serviçais deles estavam brigando. Mas lá na frente, isso não impediu que Abraão pudesse voltar novamente para socorrer a Ló. Mas sabe o que às vezes eu paro para pensar? Que a mulher de Ló poderia ter guardado alguma mágoa de Abraão. Por quê? Por que ela olhou para trás? Vocês já pararam para pensar? Por que a mulher de Ló simplesmente olhou para trás, sendo que havia uma ordem que não era para olhar para trás? E quando nós olhamos para trás, queridos, é porque nós estamos olhando para o nosso passado e de alguma forma nós estamos buscando uma resposta no nosso passado. Só que o que você precisa decidir hoje é parar de olhar para trás, para as coisas ruins que te aconteceram, para quem te feriu, para quem de alguma forma te desvirtuou. E você precisa começar agora a olhar para frente, olhar para a cruz. Porque é somente quando nós olhamos para Deus e olhamos para Jesus é que nós vamos poder viver as promessas que Ele tem para cada um de nós. Não importa o que aconteceu. Não importa o que ficou para trás. Importa o que você decide fazer hoje, a partir de agora, a partir desse momento, com aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. De passado, você não vai conseguir viver. E o pior é que você corre o risco de se tornar uma estátua de sal, paralisado, preso, que não serve para nada. A decisão é tua. A decisão é tua hoje. Para quem e para o que você decide olhar definitivamente na tua vida. Em nome de Jesus. Na sua casa, diga comigo, aleluia. Aleluia. Acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força é o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim. Pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. E foi esse amor
nada é impossível para esse Deus. Esse Deus que tem todo o poder. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo que operava no passado, opera hoje e vai continuar operando. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aquele que pode todas as coisas. Oh, que faz o morto ressuscitar. É aquele que levanta o paralítico. Que faz o cego enxergar. Ele pode, Ele pode. Com Ele você pode, querido. Não há o que temer. Não há o que temer. Descansa o teu coração. Declare: tudo é possível. Tudo é possível. Queridos, declare aí onde você está, em voz alta. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para quem crê. Profetiza isso na tua vida, que tudo é possível para quem crê. Nada é impossível para o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu quero agora convidar a Thaís, que vai trazer para nós, com certeza, uma palavra da parte de Deus, que vai seguir nessa unção, nesse fluxo divino aqui, daquilo que Deus tem para cada um de nós nessa noite, que vocês possam receber, que vocês possam abrir o coração de vocês. Quero profetizar, Thaís, que você seja hoje um instrumento de Deus, um fogo que queima, que as palavras que saiam da sua boca nessa noite não sejam suas, mas que sejam vindas diretamente do trono de Deus para impactar, para, como a própria palavra nos diz, separar alma de espírito, trazer cura, mas também trazer posicionamento e trazer consciência de quem nós somos diante de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Shalom, shalom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Glórias a Deus. Eita, Deus, né? Deus sempre confirmando as palavras, as direções, até porque a gente serve um Deus que não é um Deus de confusão, né? Essa palavra que a Flávia começou o culto aqui do Salmo 92 é uma palavra que tem permeado o meu coração desde a reunião da rede. Inclusive, eu ia falar sobre ela no final, ia propor um desafio, mas eu vou deixar para o final, só para constar aqui, né, para a Flávia saber que testifica muito o que nós vamos trazer aqui, o que Deus quer trazer para vocês. Gente, Deus tem me trazido algo no meu coração há dias, e eu falei até para a Flávia, olha essa palavra, Deus tem me trazido assim... Nos últimos 40 dias, Deus me trouxe essa palavra por 5 vezes. 5 vezes a mesma palavra. E de ontem para hoje, eu nem sabia que a Flávia ia me escalar para ministrar. E de ontem para hoje, eu falei assim, pai, eu vou estudar um pouco mais sobre essa passagem, entender o que está por trás de tudo isso. Porque a palavra de Deus, ela esconde um mistério por trás, gigantesco, a gente não tem noção do que Deus quer falar nas entrelinhas, mas é preciso a gente parar e meditar para que Deus possa nos revelar o que está por trás dessa palavra. E antes de começar essa palavra, eu quero perguntar para vocês, o que vocês fariam se alguém que você ama te traísse? Ou o que você faria se alguém da sua família ou do seu ciclo de amizade bem próximo traísse uma pessoa que você ama? Como você se portaria com essa pessoa? Sejam bem sinceros, gente, com o pensamento de agora, assim, sem espiritualizar muito. Coloca aqui no chat. O que você faria se alguém te traísse ou alguém muito próximo traísse uma pessoa que você ama? Como que você lidaria com isso? O que você sentiria
em relação a essa pessoa? Medite nisso. Raiva. Isso aí, Idri, tem que ser sincera, não dá para ficar espiritualizando muitas coisas às vezes. Ficaria muito chateada. Revolta, me sentiria com raiva. Exatamente. Muitas vezes a gente excluiria essa pessoa do nosso círculo, não é mesmo? Só que eu vou mostrar para vocês que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os nossos julgamentos, pré-julgamentos, com o nosso moralismo, com o nosso legalismo, com a nossa visão, com as nossas percepções. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis 28. Gênesis 28, 10 do 22. Eu já vou mostrar para vocês algo bem interessante aqui. Diz assim, ó. Jacó partiu de Berseba e foi até Harã. Ele chegou num certo lugar onde passou a noite porque o sol já tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça e adormeceu. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. O Senhor estava próximo dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de seu pai, Isaque, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Todas as nações da terra serão abençoados por meio de você e seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares para onde você for. Esteja certo de que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você, até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: que lugar tremendo, essa é a casa de Deus, a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó colocou a pedra que tinha usado como travesseiro de pé, como uma coluna, derramou óleo e chamou ela de lugar onde se encontra com Deus. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus: se o Senhor for comigo em tudo aquilo que eu empreender, se me der de comer, me der roupa e me trazer de volta à casa do meu pai em paz, certamente o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu te darei a 10ª parte. Aqui, gente, por que eu perguntei para vocês, né? O que vocês sentiriam? Eu vou compartilhar com vocês aqui 5 ensinamentos que essa passagem nos traz. 5 ensinamentos, 5 lições que Deus nos mostra através dessa passagem. Preste atenção na primeira lição. Aqui, Deus mostra para Jacó uma escada onde anjos subiam e desciam. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Só que o que ninguém para pensar é em como Jacó chegou àquele lugar. Talvez você conheça a história, você vai dizer, não, ele estava fugindo e tal. Mas como ele estava naquele lugar? Como que ele estava se sentindo naquele lugar, naquele exato momento? Preste atenção, Jacó, ele tinha acabado de enganar o seu irmão, o seu pai, e ele estava fugindo porque o seu irmão queria matá-lo. Depois dele ter o quê? Enganado eles. Porque ele enganou o pai, enganou o irmão. Ele pegou algo porque ele manipulou, porque ele enganou, porque ele mentiu. Ele roubou a primogenitura. E aí ele teve que fugir. Só que, gente, se hoje nós nos deparássemos com uma situação dessa do nosso lado, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, dentro da nossa igreja, dentro da companhia de Daniel, dentro do nosso círculo social,
e uma pessoa fizesse isso com alguém que a gente ama, ou que a gente tem muita consideração, como nós agiríamos com essa pessoa? Talvez nós a excluíssemos do nosso convívio e tantas outras coisas. E aqui, gente, é que está uma lição extremamente importante. Essa primeira lição é a seguinte, que Deus, ele cumpre o propósito dele nas nossas vidas, independente das nossas falhas humanas. E aí Deus, cumprindo o propósito dele, ele ainda afirma: eu vou te abençoar, independente das suas falhas humanas. Quando Jacó tem essa visão, Jacó ele estava com medo, ele estava com raiva. Eu fico imaginando o sentimento de culpa que Jacó estava carregando naquele momento. Porque ele sempre foi aquele filho que obedecia à mãe. Imagina aquele filho... A palavra de Deus diz, né, que Esaú era o preferido do pai, que era o cara que ia, desbravava e fazia, acontecia. E Jacó era o preferido da mãe. Ele ficava nas tendas ajudando a mãe, ajudando a cozinhar, ajudando a mãe a arrumar as tendas. Ele nunca havia saído dali desbravar absolutamente nada. Tanto é que quem instiga ele a fazer tudo aquilo é a mãe. Mas ele faz. Imagina como ele estava naquele momento. Se sentindo não mais pertencente àquela família, excluído, culpado, com raiva, com ódio. Por que tem que ser assim? Por que tinha que ser daquela forma? Sabe o ensinamento que Deus nos traz sobre isso, gente? Que às vezes Deus nos traz promessas, e Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Deus havia dado uma promessa para Jacó, quando ele ainda estava no ventre. A questão é que muitas vezes, quando Deus nos faz promessas, quando Deus nos entrega as coisas, entrega alguns direcionamentos, nós, com a nossa mente, começamos a idealizar algo em cima daquilo que muitas vezes está no nosso mundo físico apenas. E, infelizmente, a gente foi doutrinado muitos anos pela própria mídia, por tudo que nos envolve, a criar um conto de fadas. Que tudo tem que ser bem planejado, perfeito para acontecer as coisas. E aí, quando Deus nos entrega uma promessa, a gente cria uma expectativa humana em cima daquelas promessas. E acho que as coisas vão decorrer exatamente como a gente desenhou na nossa mente. E aí, quando uma coisa sai fora do eixo, quando um problema aparece, automaticamente a nossa mente começa o quê? Entrar em surto. Tá tudo errado, não vai mais dar nada certo. O que Deus está falando aqui não é que porque uma coisa não deu certo, que o final da história não vai dar certo. Muitas vezes Deus nos confunde, muitas vezes Deus vem e nos chacoalha e nos confunde para que nós não nos apoiemos nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, nas nossas competências, no nosso bom intelecto, na nossa própria força. E toda vez que um homem e uma mulher começa a se vangloriar na sua própria força, nossa, está saindo tudo exatamente como eu quero, está tudo perfeito, aí Deus vai lá e... pum! Não importa de onde você vem, não importa o momento que você está, não importa os teus erros, as tuas falhas, Deus ainda continua sendo Deus. E Ele te escolheu, sabendo exatamente das tuas falhas.
Essa é a primeira lição que Deus nos traz através dessa passagem. Que nós podemos ver o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, mesmo em meio a situações difíceis. E é o contrário, né? É bem nessa situação difícil que Deus age. Porque ele não precisa criar uma situação perfeita, muito pelo contrário. A gente é que pensa isso. Nós é que queremos criar as situações perfeitas. Mas Deus, ele não age dessa forma. É justamente nos momentos que você fala assim, não, agora não tem mais jeito, agora eu vou desistir, agora realmente, não, a pessoa pisou na bola demais, não, agora isso, a gente começa a achar um monte de situações que vão contra os nossos preconceitos, as nossas regras moralistas, legalistas, a nossa justiça própria. E ali, Deus começa a deixar muitas coisas ruir, para que o nosso ego e o nosso egocentrismo ele acabe sendo aniquilado. E ali, naquele momento em que Jacó estava fugindo, ele se encontrava, gente, eu falo que ali foi o divisor de águas na vida de Jacó. Por quê? Ele estava saindo de um momento da vida dele, deixando a sua família, a sua zona de segurança, e indo desbravar. Ele estava no meio de uma situação, gente. Para trás, o irmão queria matar ele carregando toda aquela culpa, e à frente ele nem imaginava o que ele iria ter pela frente. E quem conhece a história de Jacó sabe. Então, a primeira lição que Deus quer nos ensinar é que a gente precisa parar de julgar e entender que Deus tem um propósito, mesmo com as nossas falhas humanas. Então, anota isso. Porque muitas vezes você fica olhando para as suas falhas ou para a falha dos outros e acha que Deus não vai agir na sua vida ou na vida do outro. Porque a pessoa falha demais, porque a pessoa está sempre caindo, ou porque a pessoa sempre está se culpando, porque a pessoa sempre está com medo, porque a pessoa sempre está isso, está aquilo. Quem somos nós para decidir o que Deus vai fazer nas nossas vidas ou na vida do outro? E aí, gente, a gente precisa tomar um outro cuidado, porque muitas vezes, quando a gente começa a crescer na fé, começa a se empoderar, Deus começa a nos empoderar, é onde a gente precisa tomar mais cuidado. Porque a gente não pode deixar o nosso empoderamento, aquilo que Deus está trazendo e fazendo nas nossas vidas, faça com que o outro tropece, com que o outro caia, com que o outro se sinta menosprezado, menos merecedor. A gente precisa tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz o quê? Não seja pedra de tropeço para ninguém. Cuidado com isso. E é por isso que Deus nos usa nas nossas fraquezas, e não quando a gente está muito forte, muito cheio de si, muito empoderado. Muito pelo contrário. A gente estava conversando com a Flávia, a gente tem visto, assim, às vezes pessoas tão conhecidas, próximas, que estão caindo. E a palavra diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Então, muitas vezes, Deus permite muitas vulnerabilidades vir à tona nas nossas vidas, para que a gente saiba que a gente precisa depender de Deus, e não da nossa própria força. E aqui na palavra eu vou mostrar para você, tem uma outra situação em que as pessoas quiseram abrir as portas dos céus. Aqui, Deus abriu os céus e Jacó viu os anjos subindo e descendo pelas escadas. A base dessa escada estava no céu e não na terra. Isso quer dizer que
Não são as nossas forças, é aquilo que Deus permite nas nossas vidas. É aquilo que Deus quer. Tanto é que a segunda lição que nós podemos ver na palavra de Deus nesta passagem é o quê? Que ele nos ensina que Deus se interessa de forma pessoal. Ele se envolve de forma pessoal em nossas vidas. Naquilo que ele quer realizar em nossas vidas. Tanto é que ele fala o que lá? Ele fala, Deus estava próximo de Jacó. Lá no versículo 13 diz, o Senhor estava próximo dele. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque. Ele estava próximo. Então, ele estava o quê? Mais interessado do que ninguém em realizar tudo aquilo que ele gostaria de realizar com Jacó. E não foi porque Jacó errou, porque Jacó roubou, porque Jacó enganou, porque Jacó mentiu, que ele iria deixar de cumprir a promessa que ele fez na vida de Jacó. E aqui ele mostra o quê? Você não precisa forçá-lo a nada. Você só precisa confiar. Quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes você achou que Deus não estava olhando para você? Gente, Deus está de forma pessoal, do teu ladinho, está próximo de você, realizando as coisas. E muitas vezes ele usa as coisas assim, menos imaginável para falar com você, para agir na sua vida. Pessoas, muitas vezes, que você não conhece. E você também pode ser um instrumento dele para isso. Ontem, eu fui fazer uma tonalização no meu cabelo, e aí eu fui no salão e tal, e tinha uma moça nova lá, que foi aqui que começou a me atender. E eu falei para o Juliano, assim, nossa, Juliano, Deus está falando de uma forma tão nítida, assim, que, meu Deus do céu, eu fico assim, meu Deus, né, o que está acontecendo? Mas é aquilo que a Flávia falou, está vindo um mover tão diferente, Deus está movendo de uma forma tão intensa, tão sobrenatural, tão poderosa, que as coisas vão acontecendo. E eu sentei na cadeira e ela começou a me atender e Deus falou assim, olha para os olhos dela. E eu olhei para os olhos dela, e ela de cabeça baixa, assim, né, na dela, fazendo as coisas ali. E aí Deus começou a me descrever a vida da menina. A falar. Eu falei, meu Deus, não é possível, né? Não é possível, não é possível, não é possível. E aquilo, e Deus falando, e Deus falando, Deus falando. E aí Deus falou assim, ela só precisa saber que eu existo. E você hoje vai ser esse instrumento. Eu falei, meu Deus, respirei fundo, penso, salão cheio. Olhei para ela e falei assim, por que você está triste? E aí ela me olhou, regalou o olho, assim, tipo, levou aquele susto. Eu falei assim, Deus manda dizer que todas essas feridas que você viveu até agora, Ele vai curar cada uma delas. Você sofreu um abuso muito forte nesses últimos anos. Você não tem ninguém. E você acha que Deus te abandonou. E Deus não te abandonou. E aí ela encheu o olho d'água e eu falei assim para ela, você é casada? Ela, não. Eu falei assim, mas você sofreu abuso, não sofreu? Ela, sofri. 6 anos eu sofri abuso. E eu morava em Itajaí, Santa Catarina, e vim embora para Ponta Grossa essa semana. Hoje é meu primeiro dia nesse emprego. E eu falei assim, tá, e quem tem, né, quem tem por você, quem é a pessoa que está te ajudando? Ela falou assim, olha,
O meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. A minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Eu fui morar com a minha avó cuidando dos meus irmãos, 5 irmãos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, num salão, foi onde eu aprendi. E desde então eu estou tentando sobreviver. E faz alguns meses que eu terminei esse relacionamento. E aí eu decidi vir embora para Ponta Grossa. E eu comecei a ministrar a vida dela, comecei a ministrar na vida dela. E ela começou a chorar e ela falou assim para mim: olha, eu verdadeiramente acredito que Deus existe. Porque ontem eu fiz uma oração. E eu pedi para Deus: Deus, onde estão os teus profetas? Onde estão os teus profetas? Eu queria apenas ouvir de algum deles que o Senhor me ama. Gente, foi algo assim que eu saí de lá daquele salão impactada. Impactada, porque, entende, às vezes a gente fica distraído e a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. E ali eu vi nítido que Deus tem um propósito lindo na vida daquela menina. Ela tem 19 anos, tem a idade do Gabriel. Já passou por tudo isso. E ali eu falei para ela voltar. Eu perguntei para ela se ela conhecia, né? Qual o relacionamento que ela teve com Deus até então. Ela falou assim: olha, quando eu era criança, fui numa igreja evangélica. Eu só me batizei e nunca mais pus os pés numa igreja. E eu falei: então, Deus marcou a sua vida e você precisa voltar. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que muitas vezes a gente precisa estar atento à nossa volta. Porque aquela pessoa que a gente menos espera, ou então aquela pessoa que a gente não vê nada naquela pessoa, Deus pode ter algo lindo na vida dela. Lindo. A gente não pode julgar pela aparência, a gente não pode... Não. A gente só pode acolher. E você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos ser esse instrumento nas mãos de Deus. E aí, muitas vezes, você fica achando que tem problema. Muitas vezes, você se acha o cocô do mosquito que está no cocô do cavalo. Muitas vezes, você se acha tão miserável, tão insignificante, tantas outras coisas que você vai criando na sua mente e você não imagina o que Deus quer fazer na sua vida ou através da sua vida. Tá, Karina? Gente, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, tome cuidado quando você se empodera muito no teu intelecto, no teu conhecimento, na tua faculdade, nas tuas formações, no teu poder aquisitivo. Cuidado com isso. Porque isso não pode roubar o lugar de Deus na sua vida. E muitas vezes você acha que Deus vai usar essas pessoas, as pessoas que têm mais conhecimento, que fala bem, que sabe se posicionar, que sabe isso. Não, às vezes Deus vai usar aquela pessoa assim que você menos imagina. Por quê? Porque Ele quer mostrar quem Ele é. E se uma pessoa dessa é usada, muitos dizem: a pessoa é porque a pessoa sabe falar bem, é porque a pessoa tem informação, é porque a pessoa tem isso, tem aquilo. É onde a gente se engana. A gente se engana com as pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa, sabe, mais humilde, a gente precisa olhar para aquela pessoa e saber que Deus pode transformar a vida daquela pessoa.
Terceira lição que isso nos ensina. Servir a Deus não significa que você está isento de tribulações. Gente, Jacó viveu um milagre sobrenatural, não viveu? Imagine ele ver a porta do céu aberto, anjos subindo e descendo, Deus falando com ele, Deus próximo dele, falando com ele, reafirmando a aliança que tem com ele. E aí, o que espera Jacó? Você acha o quê? Que você vem, recebe palavras proféticas e recebe as palavras de Deus, Deus fala com você, e você acha que você vai estar isento da tribulação? Essa é a fantasia que a gente cria na mente. A gente fala, não, agora, nossa, agora as coisas vão fluir, agora as coisas vão ficar tudo bem, agora, gente, aí é que vem as lutas, aí é que vem as tribulação. Quando Deus entrega uma promessa para você, principalmente nesse nível que fez para Jacó, olha o empoderamento que Deus estava fazendo com Jacó. Jacó é levado para a terra dos parentes dele, e lá ele come o pão que o coisa ruim amassou. Porque ele sofre, ele é enganado também. Ele tem que trabalhar duro pelas esposas. E aí você acha o quê? Que essa experiência que Deus permitiu livrou ele da tribulação? Não. Deus começou a tratar o caráter de Jacó. Se uma coisa que Deus se preocupa é com o nosso caráter, porque ele sabe que o nosso caráter pode nos afastar dele. E se tem uma coisa que ensoberbece o homem, é o dinheiro. São os bens, são as posses. Aí o homem começa a se sentir o último biscoito do pacote. Não, agora Deus me abençoou, olha o quanto eu estou prosperando, olha o quanto Deus está fazendo pela minha vida, e começa a se orgulhar, e começa a se exaltar. Ali Deus começa a tratar o caráter de Jacó. Porque Jacó tinha que aprender que o que Deus iria fazer na vida dele viria pelas mãos de Deus, e aquilo que Deus entregaria para Jacó não poderia fazê-lo se perder no meio do caminho ou se afastar de Deus. Então, muitas vezes, quando Deus vem e fala assim, ó, Alice, eu vou te abençoar numa proporção que você nunca antes viu. Vou te levar a lugares que você nunca antes imaginou estar. Você vai pisar palcos que jamais sonhou. Que através de você, muitas pessoas serão abençoadas. Eu vou te levar e te trazer em segurança, vou te dar o que comer, o que vestir, do melhor desta terra. E aí? O que Deus vai fazer com a Alice? Vamos ver se a Alice está preparada emocionalmente, psicologicamente, para tudo isso. Gente, porque muitas vezes o sucesso pode nos afastar de Deus. E a gente começa a ensoberbecer. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas Deus, ele tá preocupado com o quê? Com o que a Alice vai ser ou com quem é a Alice? Ele quer a Alice, o coração da Alice. Se o teu coração ainda não prioriza Deus,
você pode ter certeza que você ainda não está apto a receber o que Deus tem para você. Quando essas coisas não mais ocuparem o primeiro lugar no teu coração, quando a fama, quando o poder, quando o dinheiro, quando a prosperidade, quando as bênçãos não mais ocupar o seu coração, aí sim Deus vai te dar, porque Ele sabe que você não vai se perder por essas coisas. Foi o que Deus fez com Jacó. Ele foi tratar o coração de Jacó. E aí, gente, a gente precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Se você tem promessas das quais ainda não cumpriu na sua vida, busque em Deus entender o que você precisa trabalhar no seu coração. Porque Deus, ele não quer te abençoar por te abençoar. Ele quer te abençoar para que você seja um abençoador. Para que você seja um patrocinador. Para que você tenha o quê? Empatia pelos outros, para ajudar os outros. Não para se perder. Quarta lição, gente. E essa lição aqui é extremamente importante. Olha só. Deus nos ensina através dessa palavra que Deus nos ensina que a menos que Deus queira, o homem não pode acessar o céu ou qualquer outra experiência espiritual sem que ele queira. E aí eu vou pedir para vocês abrir agora Gênesis 11. Gênesis 11. Versículo 3. Preste atenção. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez... Aliás, vamos pegar do 1 ali, só para você entender um pouco mais o conceito. Lá no Gênesis 1 diz assim, ó, naquele tempo toda a humanidade falava apenas uma língua. As pessoas avançaram em direção ao leste, descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedras e piche em lugar de argamassa. Então disseram, vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo e disse, eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo, não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Gente, aqui foi o inverso. Aqui foi o homem tentando chegar à porta dos céus. Através do quê? Porque se você for ler um pouquinho antes lá, quem começou tudo isso foi Nimrod. Acho que é assim que pronuncia. Nimrod. Ele foi o primeiro homem poderoso na terra, segundo a palavra de Deus. E por intermédio dele, ele reuniu o povo ali e começou o quê? A construir a torre. Por que eles queriam construir a torre, gente? Porque eles queriam acessar o céu, a porta dos céus. Tanto é que Babel, isso foi na Torre de Babel, né? Babel, o significado da palavra Babel é portão de Deus.
Ali, eles, com as suas próprias forças, queriam construir algo para acessar a Deus. Então, essa é a quarta lição que Deus quer nos ensinar. A menos que Deus queira, o homem não pode ter acesso ao céu a qualquer experiência, sem que Deus queira. E quando isso está acontecendo, quando a pessoa começa a se empoderar, não, porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí começa a crescer, crescer, crescer. Aí Deus vai lá e pum, corta. Gente, é o céu para a terra. É o céu, a base do nosso relacionamento, a base da porta do céu, a base da escada. Tem que estar no céu para a terra. E não ao contrário. Há uma grande diferença entre a torre e a escada de Jacó. E a diferença é: a torre foi construída pelo intelecto, pela inteligência, pelo poder do homem. Só que a escada de Jacó, Deus permitiu. E não foi porque Jacó era poderoso, porque Jacó tinha um intelecto incrível, porque Jacó era um homem inteligente, porque Jacó era astuto. Não. Ele era tudo ao contrário. Jacó era um medroso, Jacó era um ladrão, Jacó era um enganador, manipulador. Entenda que muitas vezes a gente quer atingir os céus por méritos das nossas próprias forças. E Deus fala o seguinte: não é pelas suas forças, meu amor, minha filha, meu filho. É por meu intermédio. Quando eu acredito que o seu coração e o seu espírito estão prontos para isso, para essa experiência, é quando eu vou me manifestar. Porque não adianta a gente forçar uma manifestação se nós não estamos prontos para aquilo. É igual lá a parábola do odre novo e o odre velho. Tem como colocar vinho novo em odre velho? Ou vice-versa? A gente precisa entender que tudo tem o seu momento. E às vezes a gente quer adiantar o processo de Deus. Nós queremos ajudar Deus. Na questão da Torre de Babel, o que os homens queriam? Entrar ali e vamos, já que Deus não vem, a gente vai até ele. Quando, na verdade, a gente precisa atrair a presença de Deus com outras situações. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. E provavelmente uma das coisas que atraiu o coração de Deus para Jacó naquele momento, onde ele estava fugindo, ele estava totalmente vulnerável, fraco, foi ali que Deus olhou para o coração contrito e quebrantado de Jacó. Então, não fique achando que Deus vai agir na sua soberba, no seu achismo, no seu falso moralismo, dentro das suas regras, dentro da sua justiça própria. Porque é aí que a gente tropeça, e muitas vezes a gente tropeça e não consegue se levantar mais. O nosso alicerce tem que estar em Deus. Os construtores da Torre de Babel estavam construindo uma conexão com Deus, ou tentando construir uma conexão com Deus, baseado no quê? No orgulho, na soberba, na força do braço. Gente, entenda uma coisa.
Não importa onde você está. Não importa como você está. Você não precisa criar o melhor cenário para Deus agir. Você só precisa quebrantar o teu coração. Se tem uma coisa que nos destrói, que nos afasta da presença de Deus, é o orgulho. Não, Thaís, eu não tenho mais orgulho. Não tem? Então, presta atenção. Quando alguém discorda de você, quando alguém não age como você gostaria que ela agisse, quando ela não compartilha das mesmas opiniões e verdades que você, como que você se sente? Ali a gente sabe se a gente está com orgulho ou não. E às vezes Deus usa essas pessoas justamente para tratar isso. Dentro de dos treinamentos que eu estou dando numa rede de supermercados aqui, uma das coisas que eu levo, né, eu falo para as pessoas assim, por conta das relações humanas, né, entre equipes ali, eu falo uma coisa para eles que eles começam a interagir na mesma hora. Gente, Deus usa as pessoas para nos aperfeiçoar. Muitas vezes ele vai colocar ferro afiando ferro. As pessoas difíceis que Deus coloca na nossa vida é para desenvolver em nós virtudes para a nossa salvação e santificação. E aí eu brinco, né, gente? Essas pessoas difíceis que estão, né, trabalhando ao seu redor, que estão ao seu redor, presta atenção. O que será que Deus está querendo ativar em vocês? Enquanto você não aprender aquela virtude ou desenvolver aquela virtude, essa pessoa vai continuar. E às vezes Deus manda mais uma ou mais outra. Tudo Deus faz para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter e as virtudes que Ele tem para as nossas vidas. E aí, gente, a quinta lição dessa passagem é a seguinte: Deus não quer que você subestime ninguém. E eu perguntei para Deus, tem mais passagens que falam sobre a questão da porta dos céus, na terra, anjos subindo e descendo? E aí Deus me levou lá em 1 João 1:44. Olha só, gente. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: Nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré! Exclamou Natanael. Como assim? De São Paulo? De Campinas? De Fortaleza? De Curitiba? Como assim? Lá de Ponta Grossa pode ser alguma coisa boa? Foi isso que Natanael falou. Como assim? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá. 1 João. Aliás, desculpa, tá, Priscila? É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ali, Natanael estava subestimando a origem de uma pessoa. Gente, não subestime ninguém. Nem da sua origem, nem da sua cultura, nem da sua etnia, nem do seu modo de falar, de vestir. Não subestime. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E aí ele fala assim, ó. Aí, né, Filipe fala para Natanael, venha e veja você mesmo.
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: vem aí um verdadeiro israelita, um homem direto e sincero. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você está me dizendo isso só porque eu disse que eu vi você embaixo da figueira? Só por causa disso? Pois você terá provas ainda maiores. Vocês terão provas ainda maiores. E ali diz assim, no 51. Então acrescentou: vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não subestime ninguém, porque talvez essa pessoa pode ser uma pessoa usada por Deus para abrir os céus e a terra. Se essa pessoa tem a marca de Cristo na vida dela, ela pode ser usada, independente de como ela esteja, onde ela esteja. E ontem foi muito nítido nessa experiência que eu vivi com essa moça, porque ali eu falei para ela: Deus está me mostrando o teu futuro, menina. Você vai ser uma mulher que vai impactar a sua geração e vai transformar a vida de muitas pessoas através desse testemunho seu. Deus vai transformar a sua dor em cura, num antídoto para curar muitas pessoas. Porque um dia ela disse sim para Deus, ela disse sim para Jesus. Um dia ela declarou publicamente que aceitava Jesus na vida dela. E numa oração de desespero, ela pediu uma resposta para Deus. E ali eu vejo o quanto Deus agiu na vida daquela menina. E não estou aqui, gente, em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, jamais, jamais, vangloriando de qualquer coisa. Porque toda vez que isso acontece, eu fico com temor e tremor diante de Deus. Porque quantas vezes eu negligenciei ser instrumento de Deus, por não ter me achado capaz, por não me achar boa o suficiente, por me achar pequena, sem valor. Será que seria alguma coisa boa de Ponta Grossa? E muitas vezes eu posso ter deixado de impactar muitas vidas por não me achar digna disso. Deus só quer que você abra a sua boca. Abra a sua boca para edificar vidas. Se for para ferir, para machucar, para julgar, para criticar, fique quieto. Mas se for para edificar, curar, use a sua boca, independente do lugar. Muitas vezes a gente pensa: não, eu preciso estar num templo, eu preciso estar num lugar calmo, eu preciso estar... Não, gente, é dentro de um salão, é dentro de um supermercado, é num shopping. E Deus tem feito essas coisas comigo. De olhar para a pessoa e vá lá e fale: gente, você precisa ser boca de Deus nessa terra. Você tem a marca de Jesus. Jesus já marcou a sua vida. É através dele que você pode acessar os céus. Que você pode ser a chave. Lembra que João ministrou alguns dias atrás sobre essa passagem também? Ele falou das chaves. Quem é a chave para abrir essa porta? Gente, quem é a chave para abrir essa porta?
Quem estava no culto sabe a resposta, né? Quem é a chave para abrir essa porta dos céus e ligar na terra o que é ligado no céu, o que é ligado no céu, ligar na terra? É eu e você. Mas o que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. E falando sobre a palavra que a Flávia começou esse culto, sobre a unção do boi selvagem. Lá na reunião da rede, um profeta me entregou essa palavra e orou sobre a minha vida, sobre essa unção do boi selvagem. E uma das coisas que ele falou depois ele estava ministrando a palavra, e uma das coisas que ele falou, muitas vezes as pessoas recebem a unção, mas elas não dão continuidade ou não alimentam a unção. E a unção precisa ser alimentada. Eu creio em nome de Jesus que hoje Deus derramou essa unção, porque Deus testificou no meu espírito sobre tudo isso. Flávia e João são os apóstolos e profetas também desse ministério. E eu creio que, através da palavra da Flávia, Deus derramou sobre você essa unção do boi selvagem. E como bem disse a Flávia, né, o boi selvagem, nada segura ele. Nada segura ele. Diferente de um boi adestrado, né? Um fiozinho de arame, quase imperceptível, paralisa ele. Uma cerquinha de nada paralisa o boi. E o boi selvagem não. Ele vai, ele faz. E aqui, gente, o que Deus me trouxe é que tem muitas pessoas que elas estão presas em volta dessas cerquinhas. Porque elas já tomaram tanto choque na vida. Elas tomaram tanto choque na vida, e agora quando ela vê um fiozinho, ela corre. E o boi selvagem, gente, ele vai com tudo. Então, eu quero desafiar vocês que estão aqui. Se vocês querem, de fato, que essa unção, ela seja vivificada, ativada em vocês, esta semana, a gente fazer um clamor, uma oração, uma campanha de oração e jejum de 7 dias, para que a gente possa, de fato, pegar essa unção que Deus derramou sobre as nossas vidas e usufruir delas. Às 6 horas da manhã, quem quiser se unir em oração, para que vocês possam libertar a mente de vocês de todo medo, de toda dúvida, de toda incerteza, de toda escassez, e agir debaixo dessa palavra do boi selvagem. Que nada daquilo que te parava venha te parar mais. Que nada daquilo que te paralisou venha te paralisar mais. Que você possa romper com tudo isso na sua vida. Com todo o teu medo, com todas essas crenças limitantes. Muitas vezes a gente faz campanha de jejum e oração para conquistar coisas materiais. Para Deus abrir as portas. Mas muitas vezes Deus já abriu as portas. Só que a gente tem medo de entrar por elas. Por conta das nossas crenças limitantes, pelos nossos pensamentos de escassez. E o que nós precisamos é liberar essa unção de dentro para fora, para que nós possamos ver e agir e não temer mais. Quem aqui sente esse chamado? Quem aqui quer ser desafiado? Quem aqui quer romper com essas cercas? Coloque aqui no chat. Quem aqui quer entrar nesse propósito? Gente, eu sinto algo muito forte no meu coração. Muito forte mesmo. Que Deus quer libertar o povo dele para avançar, crescer, prosperar. Gente, que nada mais te limite.
E quando a gente tem essa unção, a gente tem uma convicção tão forte no nosso coração de que as coisas realmente vão acontecer, de que eu posso romper, de que eu posso dar o passo, de que eu posso realmente atravessar tudo isso. É algo extraordinário. Só pela mudança de mente que Deus já faz na nossa vida, através dessa unção, gente, é incrível. Então, que você possa receber isso, porque muitas vezes pode ser isso que está faltando na sua vida para você romper. É você ter essa coragem para romper. E não deixar mais nada e nem ninguém te paralisar. E não deixar que os medos dominem a sua mente e as suas ações e as suas decisões. Mas que o teu espírito fortalecido em Deus venha agir e escolher por você. Que você não faça escolhas baseadas no medo, porque todas as vezes que nós escolhemos baseado no medo, a gente vai ter um resultado, e muitas vezes o resultado não vai ser o que nós gostaríamos, ou o que Deus gostaria para as nossas vidas. Então, quem topa esse desafio, coloca aqui, e aí a gente vai um fortalecendo o outro, pessoal no grupo ali, gente, vai buscando em Deus as palavras que Deus vai liberando para a vida de vocês nesses dias, vai compartilhando. Vamos juntos nos fortalecer debaixo dessa unção e que esta unção, né, derramada sobre as nossas vidas, possa se derramar na vida de outras pessoas também, que Deus nos colocar. Amém? Amém? Gente, olha só, Deus se move em muitas estratégias. Ali, Jacó fala o seguinte: se Deus for comigo, ali, gente, eu achei algo incrível, porque ali, Deus já tinha uma aliança com Jacó. Entendam isso, Deus já tinha uma aliança com Jacó, que veio lá de Abraão. Só que Jacó, até aquele momento, ele não tinha uma aliança com Deus. Jacó não tinha. Talvez aqui hoje, Deus... Você sabe que Deus tem uma aliança com você. Mas e quando você parou para fazer uma aliança com Deus? Talvez esse seja o dia de você fazer uma aliança com Deus. E Jacó diz o quê? Se o Senhor for comigo em tudo que eu estiver empreendendo, se o Senhor me der comida, roupa, e se o Senhor me trazer de volta para a minha terra em paz, certamente de tudo eu te darei a 10ª parte. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, gente. Feche os olhos. Cabeça para cima e não para baixo. Acessando a porta do céu, os portais do céu. Que nesse momento você possa perguntar para Deus. Deus, se ainda não te dei o dízimo devido, o que o Senhor quer que eu devolva? Deus, se ainda tem alguma oferta que foi retida por mim, por falta de sabedoria, por distração, o que o Senhor quer que eu te devolva? Faça uma aliança com Deus hoje. Você está tendo agora a oportunidade. Se você ainda não fez, se você ainda não teve essa oportunidade, faça uma aliança com Deus. Faça como Jacó fez. Deus, se o Senhor for comigo nessa empreitada, me fortalecendo, derramando sobre mim a unção do boi selvagem, para que nada me pare. Se o Senhor me sustentar, eu faço uma aliança contigo, Deus, de que tudo eu devolverei a sua parte. Cele essa aliança hoje com Deus. Através dos seus dízimos, das suas ofertas. Pergunte para Deus o que Deus quer de você hoje. Toda palavra que a gente recebe, e isso é bíblico, gente. Toda profecia que a gente recebe, toda palavra que a gente recebe, a gente precisa selar.
E o selo é o nosso sacrifício. E o sacrifício para nós são o quê? É as nossas finanças. É as nossas finanças, gente. Na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles sacrificavam o quê? Os bois, os animais. Por quê? Aquilo era o recurso financeiro deles, que era a moeda de troca deles na época. Então, toda vez que eles recebiam uma profecia, uma palavra de um profeta, uma palavra de Deus, eles selavam com uma oferta. Eles iam lá e matavam o melhor boi, o melhor animal, faziam toda a comida e entregavam para os anjos, ou para os profetas, ou para os servos de Deus. Toda vez que Jesus saía ministrar a palavra, pregar a palavra, Jesus dava a eles a oportunidade de selar a palavra com as ofertas. E aí pergunte para Deus, o que Deus quer de você? Sabe por que Jesus, ele vendo aquela mulher depositar as últimas moedinhas dela, ela só tinha aquelas moedinhas. E Jesus não impediu ela de semear aquelas moedinhas. Porque Jesus sabia que ela colheria 100 vezes mais. Então, ele nunca ia impedir ela de depositar aquelas sementes, aquelas últimas moedinhas. Que você possa agir agora pela fé e selar toda a palavra que Deus direcionou, principalmente essa palavra da unção. Tanto da aliança que você fez agora, como Jacó, como da unção do boi selvagem. Para que você possa romper. Não esqueça que nós estamos aí finalizando um ciclo no calendário judaico. Esse é o mês em que o rei está entre o povo. E quando o rei estava entre o povo, caminhando entre o povo, caminhando entre os exércitos, as pessoas tinham livre acesso a ele para pedir, para falar, para reivindicar. Nós estamos nesse mover. Que você aproveite esse mover. Que logo a gente vai entrar no novo ciclo, no final do mês. Então, que você entre no tempo de Deus e aproveite tudo aquilo que o tempo de Deus pode nos trazer. Amém? Amém? Gente, quem vai estar com a gente aí, já tem um grupo de guerreiros corajosos. Eu tenho certeza que vai ser um mover tremendo da parte de Deus, tremendo. A Fernanda colocou aqui, ó, para quem quer devolver os dízimos, as ofertas, está aqui o Pix, tá? Ela já colocou ali. E aí, gente, para as pessoas que estão ofertando, que vão ofertar, eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor Deus, como profeta do Senhor, declarar, regar e profetizar sobre estas sementes, ó Pai, que elas venham colher, que eles venham colher, Pai, muito mais do que 100 por 1. Que essas sementes, ó Deus, em nome de Jesus, venham selar, Pai, a aliança que cada um fez com o Senhor e a aliança que o Senhor tem com todos nós. Deus, em nome de Jesus, que esta semana ainda, estas pessoas possam testemunhar do teu poder, das tuas maravilhas, da tua unção, Senhor Deus, e possam testemunhar o milagre. Mas não apenas, Deus, que elas possam testemunhar os milagres recebidos, mas que elas também possam testemunhar que elas sejam milagres, que elas tenham sido feitas milagres na vida de alguém, Pai. Deus, porque muito melhor do que receber é o dar. Esse é o maior milagre da vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui, Senhor, com a prosperidade do Senhor. Que o Senhor venha trazer a revelação do alto. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus,
destravar todas as mentes que estão cauterizadas, que o Senhor venha, Pai, trazer um renovo sobrenatural do teu reino da glória, Pai, para as nossas vidas. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui e quero abençoar a vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor faça o que nós não podemos fazer. Que o Senhor vá, Pai, onde nós não podemos ir. E que o Senhor manifeste o que nós não podemos manifestar. Que o Senhor faça, Pai, o teu querer. E nos abençoe segundo a bondade do seu coração. É o que eu oro nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pri, quer falar alguma coisa? Ela ergueu a mão? Tá bom. Gente, Deus abençoe vocês. Amanhã às 6 da manhã estamos aí. Depois coloca lá no grupo, na companhia de Daniel, quem vai participar. Amém? E vamos também orar uns pelos outros. Quem sabe a gente, né, se sentir no coração de compartilhar lá, né, o que vocês desejam nesses momentos também, que Deus possa... Gente, a oração tem poder. A oração, ela tem poder. Que nós possamos atrair o poder de Deus através das nossas orações. Amém? Amém, amados? Deus abençoe cada um de vocês. Fernanda, tem algum recado, alguma coisa? Não? Tranquilo? Então tá bom. Deus abençoe vocês, gente. Fica com Deus e nos vemos.